Olá, meu povo, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, 16 de agosto. Senhoras e senhores, eu, Dudu Camargo, seu companheiro, é claro, de todas as manhãs, chega a partir de agora, ao vivo, em tempo real, primeiro impacto no ar, 6 horas em ponto, e preste atenção nesse caso absurdo. Uma idosa foi covardemente espancada e também assaltada no centro de São Paulo. A vítima, que é chinesa, é dona também de uma loja de calçados. Um ex-policial do Exército, que trabalha numa empresa de segurança, foi detido após essas agressões. Além dele, um funcionário dessa comerciante também teria participado do crime. As informações ao vivo, direto, repórter Fernanda Trigueiro. Bom dia para você, Fernanda. Os dois foram presos, a polícia conseguiu capturá-los. Oi, Dudu, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Nessa história aí, Dudu, 3 homens foram presos, um continua foragido. O crime aconteceu no dia 5 de julho, era por volta das 5 horas da manhã. A comerciante chinesa de 66 anos, ela chegava até o estande onde ela é dona, no Shopping 25, aqui no centro da capital, quando foi abordada aí pelos 2 homens. O homem que aparece de jaqueta azul, Dudu, o nome dele é Michael Brandão, ele continua foragido. Já o outro que aparece nas imagens, inclusive agredindo com muita covardia aí a idosa, ele sim é o ex-militar do Exército, Fabiano Souza Santana, o homem de 22 anos, que também prestava serviço aí, fazendo bicos como segurança particular. O ex-soldado do Exército, Dudu, ele inclusive fica mais de 8 minutos agredindo essa idosa. Ele chega a amarrar os braços e as pernas dela e ele dá muitas joelhadas nela. A mulher teve o celular e R$20 mil roubado. Depois, a investigação mostrou que o funcionário dela, que chegou ali junto, que aparece nas imagens, a versão que ele tinha contado para a polícia era muito diferente das imagens ali flagradas pela câmera de segurança do shopping. E aí, então, depois a polícia descobriu que ele, Renato Souza Bastos, também estava envolvido no crime, viu, Dudu? E abre as imagens da agressão forte que essa senhora sofreu. O aparelho celular dela foi levado e também R$20 mil. Provavelmente o funcionário já tinha essa informação, pediu ajuda a esse homem que trabalhava numa empresa de segurança para ajudar a cometer o crime. Acompanhe agora o que o delegado que investiga o caso disse em relação à história. Na tela a entrevista. Não era para ele estar junto com ela, tinha convidado uma outra pessoa. Como eles já tinham programado toda essa ação, ele se habilitou, falou, eu vou com ela. Então assim, tinha certo, hora certa, no momento certo. Já a reportagem completa do caso, porque mais uma mulher foi vítima da violência. Câmeras de segurança conseguiram flagrar o que eu mostro agora. O assassinato desta corretora de imóveis em frente ao próprio filho. Isso aconteceu num condomínio luxuoso. A vítima de blusa branca atravessava a rua. O filho de 11 anos já está na calçada a poucos metros à frente dela. O assassino, que usa um capuz, vem logo atrás. Ele saca a arma e atira pelo menos 2 vezes na cabeça dessa mulher que você acompanha as imagens. Lembrando também que o homem, ele foge correndo em direção a um carro que está do outro lado da rua. A corretora de imóveis, Karina, ela de 44 anos, morreu na hora com os disparos que foram em direção à cabeça dela. De acordo com testemunhas, o assassino usou inclusive uma arma equipada com um silenciador, ou seja, já foi aí para cometer o crime, já preparado para a situação, silenciador aí para abafar o som dos disparos, o que reforça a suspeita da polícia de que o crime tenha sido uma execução. Além disso, nenhum pertence da vítima foi levado. O atual marido e filho também da corretora prestaram depoimento na divisão de homicídios. Segundo parentes, Karina passou por uma separação conturbada recentemente. A polícia quer ouvir agora o ex-marido, que ainda não foi encontrado, ou seja, já colocado como principal suspeito da história. Isso aconteceu num dos bairros mais nobres do Rio de Janeiro. A mulher foi essa que infelizmente perdeu a vida. Daqui a pouquinho os detalhes da história, porque está me chegando agora imagens de impacto, vão impressionar você de casa. Câmeras de segurança também flagraram um assalto a uma clínica odontológica na Grande São Paulo. O criminoso de camisa social aponta a arma para a recepcionista e anuncia o assalto. Minutos antes, ele tinha se identificado como paciente e dito que iria ao carro buscar um documento.
Mas ao retornar à clínica, o bandido trouxe junto com ele um comparsa e uma arma para realizar o crime. 2 celulares, uma aliança e uma quantia em dinheiro foram roubados. Um dentista e uma paciente foram ameaçados de morte. Os detalhes direto. Repórter Marcelo Bittencourt acionado ao vivo. Bittencourt, as informações desse caso. Alguém foi preso? Excelente dia para você, Dudu Camargo, e a todos que nos acompanham nesse exato momento. A polícia está atrás desses 2 criminosos. Eles vão usar, Dudu, as imagens do circuito de segurança para tentar identificar esses bandidos que foram extremamente violentos, ameaçaram, para você ter uma ideia, Dudu, o dentista e também uma paciente que estavam ali no consultório. Eles ameaçaram também a recepcionista, roubaram celulares, uma aliança e dinheiro no caixa. Em seguida, eles fugiram. A polícia militar foi acionada, fez uma busca na região, mas não conseguiu localizar esses bandidos que seguem foragidos. Daqui a pouco, todos os detalhes deste caso aqui no Primeiro Impacto. Desde já, Bittencourt, meu bom dia a você e a sua equipe que direto aí do metrô Tatuapé já está posicionado para trazer as informações ao vivo. Já já você volta em Bittencourt. 6:06 do relógio, muito bom dia. A você que chega à tela do SBT, meu muito obrigado pela companhia. Notícia urgente que chega. Atenção para a história porque envolve um famoso. Ele foi encontrado morto dentro de casa. Quem é ele? O famoso cantor de funk conhecido como MCG3. Ele foi achado morto dentro de uma casa. Você acompanha imagens de clipes de sucesso que ele tem na internet. Clipes esse que ele fazia shows por todo o Brasil também. MCG3. Esse homem que você viu na tela, conhecido entre os jovens, foi encontrado morto dentro de uma casa. Segundo vizinhos do cantor, o corpo do funkeiro foi encontrado pela própria mãe. Imagine a mãe chegar em casa e deparar com o filho morto caído dentro da residência. De acordo com a polícia, 5 suspeitos de participação no assassinato foram apreendidos. Ou seja, tudo indica que foi um assassinato. Agora, 2 deles, que são menores de idade, confessaram o crime à polícia. Com o grupo, os agentes encontraram cartões de crédito, celulares, relógios, videogame, tênis e roupas da vítima. Seria inveja do sucesso do MCG3 que desencadeou nesse assassinato muito bem programado pelos assassinos? Isso vai ficar a cargo da polícia responder através das investigações. Além disso, a polícia encontrou também uma arma que teria sido usada no crime. O motivo do assassinato de MCG3 está sendo investigado. A gente vai seguir acompanhando esse caso de perto. É um caso, inclusive, em relação aos menores, tá? Será que realmente os menores que assumiram mataram ou apenas assumiram para encobertar outras pessoas por trás dessa tragédia e desse crime, desse assassinato? É o que a polícia segue investigando. A gente segue acompanhando a história, o caso e o crime. E ainda nessa edição, mais informações ao vivo sobre essa história. Atenção, sirene tocando, porque a Polícia Civil daqui de São Paulo divulgou o retrato falado dos 2 suspeitos de terem participado do assassinato da estudante de apenas 18 anos. Lembra aquela estudante que foi inclusive morta na frente de uma escola? Foi levado dela o celular? Então, ela foi morta durante um assalto perto da escola. Ela estava junto, inclusive, com uma outra amiga. E agora foi identificado, inclusive, foi feito, concluído o retrato falado que já está aí na tela do nosso jornal. E a Fernanda Trigueiro, que acompanha o caso, tem mais detalhes pra gente. Ô, Fernanda, agora é só prender os criminosos através do retrato falado, não é isso? É isso mesmo, viu, Dudu? Esse caso aí aconteceu no começo do mês, era no dia 9 de agosto, né? Quando a estudante Paula de Freitas Silva, de 18 anos, estava em frente à escola onde ela estudava, em Santo André, aqui no ABC Paulista, estava com uma amiga, quando foi abordada aí por esses 2 homens, Dudu. O homem que atirou na Paula era o homem que estava na garupa. Segundo aí o retrato falado, um dos suspeitos tem uma marca na sobrancelha e tem a altura entre 1,60 m e 1,70 m de altura. Para conseguir fazer esse desenho aí, a polícia ouviu a testemunha, a amiga da Paula, que presenciou ali todo o crime. A menina também teve o celular roubado e ela contou aos policiais que a Paula acabou sendo baleada porque os criminosos acharam que ela estaria
debochando da cara deles e por isso, mesmo a Paula entregando o aparelho celular, ela infelizmente recebeu um tiro aí no peito e acabou morrendo ali mesmo, né, Dudu? A polícia recebeu 3 denúncias anônimas, está investigando para ver se há procedência nessas denúncias, mas você que está em casa, se você reconhece aí esses 2 homens, se você tem alguma pista sobre esses suspeitos, você também pode entrar em contato com a polícia. Dudu, é com você. Ok, tá aí na tela então as imagens dos 2 suspeitos, retrato parado pronto. Isso vai ajudar e muito a polícia. Você que tiver alguma pista de rostos parecidos com esses, envie as informações à polícia. 6h11 no relógio e atenção para o flagrante. Um policial à paisana matou um bandido durante um assalto. Eu tenho a imagem, eu tenho o flagrante e tenho as informações ao vivo. Quem é que chega agora para trazer as informações desse caso? Bittencourt, então. Marcelo Bittencourt acionado com os detalhes. O policial, então, reagiu a esse assalto, matou o bandido. Foi isso, Bittencourt? Exatamente, Dudu Camargo, as imagens são fortes. Pelo menos 4 homens armados, eles invadiram esse supermercado que fica em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, e anunciaram o roubo. Eles renderam segurança, levaram todos os funcionários e clientes para o fundo da loja. Só que no interior do mercado, Dudu, havia um policial civil à paisana que havia acabado de sair do trabalho, estava com a esposa fazendo compras. Ele percebeu a ação e reagiu ao assalto, acabou baleando um suspeito que acabou correndo, mas caiu e morreu no local. Os outros 3 comparsas seguem foragidos. A polícia vai usar essas imagens para tentar identificar os criminosos. Daqui a pouco, todos os detalhes, Dudu. Impressionante essa violência, a imagem está aí, as pessoas assustadas dentro desse mercado. Lembrando que quando um bandido aborda e descobre que é policial, eles atiram para matar. Por isso os policiais acabam reagindo aí. E olha, você viu, o policial matou o bandido aí durante esse roubo ao supermercado, que estava bem movimentado na hora do assalto. São 6h12 agora no relógio e a polícia descobriu um esquema bem audacioso de falsificação de bebidas alcoólicas. Esse esquema acontecia na Zona Norte aqui de São Paulo. Os criminosos trocavam os rótulos e vendiam as cervejas por preços mais caros. A Mônica Simões, direto e reto, traz as informações. Mônica, bom dia. Um galpão onde funcionava um esquema de falsificação de bebidas foi descoberto pela polícia. Os PMs chegaram até o local depois de uma denúncia anônima. 5 pessoas foram presas, 3 em flagrante e 2 suspeitas de serem os compradores da mercadoria. Daqui a pouco eu volto com mais informações. É com você, Dudu. Obrigado, Mônica. Para tudo, porque está me chegando novidade em relação ao caso do empresário que desapareceu aqui em São Paulo na sexta-feira passada. Nós destacamos essa história e esse caso. Lembra dessa imagem que o carro dele foi visto pela última vez aí? Inclusive, essa é uma nova imagem, mas tem uma outra que mostra esse carro passando num posto de pedágio que foi visto pela última vez. Agora surgiu essa nova imagem que mostra ele abastecendo o veículo. A família agora fica esperançosa diante dessa imagem que a polícia conseguiu. Nessa quarta-feira a família conseguiu essa imagem de Ricardo Rodrigues abastecendo o carro numa rodovia indo sentido Minas Gerais. O veículo prata do empresário esse que você vê a foto dele na tela, esse veículo prata que pertencia ao empresário, ele para nesse posto na rodovia Fernão Dias, na cidade de Atibaia. Ele abastece o veículo, desce do carro, conversa com o frentista e depois segue até o caixa para fazer o pagamento. Ele está sozinho e não aparece em nenhum momento ser ameaçado por ninguém, mesmo à distância. Agora a gente denota através dessa imagem o mistério do caso, porque ele desapareceu, não dá notícias à família, o celular ele não atende, um crime bem misterioso. A gente vai trazer informações mais detalhadas a partir desta edição em relação a esse caso. A Márcia Dantas tem os detalhes ao vivo sobre a história. Márcia, e agora? O homem foi visto, mas e aí? Por que está sumido? Oi, Dudu, bom dia para você, bom dia a todos. O Ricardo Rodrigues da Silva, de 36 anos, ele sumiu na última sexta-feira, saiu de casa, segundo a mulher, para trabalhar na obra, conversou com os amigos na obra, depois disse que ia comprar materiais de construção, não retornou para o trabalho, foi visitar uma tia na região de Itanhaém, no interior de São Paulo, e aí o carro dele foi flagrado depois, voltando para casa, passando ali pela Avenida Cruzeiro do Sul, porque ele mora na zona norte aqui da capital. A gente
chegou a conversar com a família, eles estão desesperados atrás de notícias, mas ontem conseguiram essa nova imagem de um circuito de segurança dele aparecendo aí num posto de combustíveis, conversando com frentistas, e fica a grande pergunta para a família: por que ele está fugindo, Dudu? De quem ele estaria fugindo? A família não desconfia que ele deva para alguém dinheiro ou tem alguma relação conjugal conturbada. Ninguém sabe, Dudu. Então a família está agora num misto de sensações. Ao mesmo tempo que está preocupada com esse homem, está vendo que ele está fugindo e pode ter forjado o próprio desaparecimento. Por isso a polícia está investigando esse caso e a família realmente também vai continuar tentando novas notícias dele, porque ele ia para Fernão Dias, nessa imagem aí, no sentido de quem sai da cidade e vai para o estado de Minas Gerais. E os familiares dizem que não tem ninguém lá que ele conheça, não tem família também em Minas. Então realmente continua um mistério nesse caso. Realmente esse caso está ficando mais interessante de acompanhar, Márcia, porque agora fica a pergunta: o porquê esse empresário desapareceu e estaria supostamente forjando um desaparecimento? Márcia, continue linkada e ligada nesse caso, porque daqui a pouquinho a gente volta com mais detalhes, com toda certeza. Até porque, vamos girando o noticiário, uma perícia particular foi realizada nessa quarta-feira, sabe onde? No apartamento de onde a advogada Tatiane caiu, em Guarapuava, no Paraná. Os profissionais foram contratados pela família da vítima. O acusado do crime, o marido Luiz Felipe, continua preso. O trabalho durou quase 5 horas e foi acompanhado pela polícia e pelo Ministério Público. A perícia particular foi autorizada pela Justiça. O objetivo é realizar ilustrações aí e medições também possam trazer mais clareza ao que já foi levantado nos autos. Além do apartamento do casal, os peritos também estiveram em um imóvel no 3º andar. O apartamento fica embaixo de onde o casal vivia. Foram feitas ainda medições no hall de entrada e também nos corredores do prédio. Tatiane, que caiu do 4º andar do prédio no dia 22 de julho. O marido dela, Luiz Felipe, está preso acusado de feminicídio, acusado de cometer o crime e matar a própria esposa. Imagens de câmeras de segurança do prédio mostram Tatiana sendo agredida por mais de 20 minutos antes da queda. É um caso que ainda segue, a polícia tentando encontrar aí como que aconteceu a situação para indiciar da forma correta este homem que continua preso. Ainda bem que justiça seja feita nesse caso e nessa história. Atenção, porque a polícia segue à procura de uma quadrilha essa armada até os dentes, que explodiu um banco aqui em São Paulo. Os bandidos fugiram com mais de 70 mil reais. Repórter Marcelo Bittencourt acionado, ele tem os detalhes ao vivo pra gente. Ô Bittencourt, os detalhes contigo. Olha, armados mesmo, hein, Dudu Camargo? Além de fuzis 5.56, eles estavam com capuzes e coletes balísticos. Acabaram explodindo essa agência bancária que fica na cidade de Elias Fausto, que fica na região de Sorocaba, aqui no interior de São Paulo. Na fuga, eles saíram disparando com tiros de fuzis para cima e na saída do município, eles foram interceptados por policiais militares em tensa troca de tiros, mas os criminosos conseguiram fugir. A polícia acredita que pelo menos 2 bandidos foram feridos neste confronto. Daqui a pouco eu volto trazendo o desfecho dessa história, Dudu. Obrigado, Bittencourt. Vem cá comigo, porque a Secretaria Estadual de Saúde diz que vai realizar uma sindicância para investigar a troca do corpo do aposentado que morreu após ter um ataque cardíaco na Grande São Paulo. No dia seguinte à morte, a família descobriu no velório que o corpo não era do homem certo. A Fernanda Trigueiro acompanha esse caso, conversou com a família. Quais as novidades sobre essa história? Encontrar o culpado, seja o IML, o hospital, a funerária? Fernanda Trigueiro. Pois é, Dudu, tanto a Secretaria Estadual de Saúde como o hospital lá de Franco da Rocha abriram aí uma sindicância para investigar de quem é a culpa, né, Dudu, de toda essa confusão. Ontem o corpo foi liberado e a família conseguiu aí fazer o velório, o enterro digno como o seu Mário Roberto, de 61 anos, merecia. Ele foi enterrado ontem por volta das 4 horas da tarde no cemitério de Cajamar, viu, Dudu?
O corpo dele foi trocado aí por um outro corpo de um idoso de 79 anos, o seu Nestor Soares Silva, ele que tinha morrido no mesmo hospital, no mesmo dia, só que 5 horas antes, ele acabou morrendo 5 horas antes do que o seu Mário. E aí no dia do velório do seu Mário, quando a família chegou para começar lá a velar o corpo, já tinham muitos parentes e também amigos ali na sala do velório, eles perceberam que o corpo não era o do seu Mário. Imagina só que confusão. A família então entrou em contato com o hospital disse que tinha sido um problema no IML, o IML jogava a culpa aí no hospital, que depois falou que seria a funerária, quer dizer, uma grande confusão já num momento de tanta dor, né, de tanta tristeza aí para toda essa família. Mas então ontem eles conseguiram enterrar aí o corpo do seu Mário Roberto, foi ontem às 4 horas da tarde, e claro, a família agora quer saber de quem foi a culpa e quem é que vai pagar por todo esse transtorno, né, Dudu? Mais do que dinheiro, a gente fala inclusive de danos morais aí para essa família. Com toda certeza, Fernanda. Inclusive a filha do aposentado, Mário Roberto Assis, contou para a nossa Fernanda Trigueiro como foi o momento que ela recebeu a notícia de que o corpo do próprio pai havia sido trocado. Veja. Na hora que Felipe que ligaram para nós, tá liberado pro velório, a minha tia chegou e viu que o corpo não era do meu pai. Daí a funerária me ligou, Fabiane, o corpo que tá aqui estão falando que não é do seu pai. Fomos para lá, pro velório, não era o corpo dele, ligamos pro hospital e começou nosso tormento. E olha, o doutor Bumbum foi denunciado por homicídio doloso quando há intenção de matar e pode pegar até 30 anos de prisão. O documento fala sobre o procedimento, inclusive, estético que ele fez da bancária Lilian Calisto no dia 14 de julho. Ela morreu horas depois de sair do apartamento do médico Denis Furtado, na zona oeste do Rio de Janeiro. Na denúncia, o Ministério Público afirma que o doutor Bumbum atuava irregularmente na comarca aí do Rio de Janeiro, sem possuir qualquer especialização além do local impróprio para os procedimentos. Ainda foram denunciadas a mãe do doutor Bumbum e a namorada dele e secretária também de Denis, Renata Fernandes, que está grávida, inclusive. Ela chegou a ser presa, mas foi solta na semana passada. A empregada doméstica do médico, a Rosilane, ela que trabalhava no apartamento, também foi denunciada. Os 4 foram acusados por homicídio doloso porque conheciam o risco das ações. A pena prevista é de 12 a 30 anos de reclusão e a gente segue acompanhando a justiça sendo feita nesse caso do doutor Bumbum. Caso esse que outros parecidos aconteceram não só no Rio de Janeiro, mas por todo o país. E olha, a Polícia Federal prendeu 2 mulheres que tentavam embarcar no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com cocaína escondida no sutiã e na calcinha. A droga estava acondicionada em 80 preservativos. Vamos falar com o repórter Bittencourt. O Bittencourt, preservativo estava dentro da calcinha e do sutiã, e dentro do preservativo a droga. É isso mesmo que eu entendi, Bittencourt? Olha, Dudu Camargo, exatamente. Olha só a criatividade desses traficantes, dessas mulas, por assim dizer. São chamados de mula essas pessoas que levam a droga para um determinado local. A Polícia Federal vem fazendo constantemente operações ali no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Essas 2 moças sofreram uma desconfiança por parte dos agentes, foram levadas para uma sala específica, ali passaram por revistas. E ali os agentes encontraram no sutiã, na calcinha, também introduzida no próprio corpo, essa droga. Elas usaram 80 preservativos para condicionar a cocaína. Cocaína essa que deveria ser levada para o continente africano. Elas receberam voz de prisão e foram indiciadas por tráfico internacional de drogas, Dudu. Bittencourt, a quantidade de droga é bastante. A gente tem as imagens, inclusive, usaram até aquela calcinha gigantesca, né, que a vovó geralmente usa para colocar aí essa droga, porque quanto mais droga levava, mais dinheiro iam receber. Mas a polícia chegou antes, identificou e conseguiu prender essas mulheres aí, sutiã inclusive de bojo, para armazenar mais droga dentro do sutiã e calcinha. Mas ainda bem que a polícia fez esse belo trabalho. Agora, o Bittencourt, um homem também foi preso tentando levar pelo menos 3 quilos de cocaína dentro de uma mala, o Bittencourt. Ele tentava embarcar, foi no aeroporto de Guarulhos, com destino à Espanha. Isso mesmo, Bittencourt? Informação confirmada?
Exatamente, informação confirmadíssima. Esse homem estava na fila do check-in, apresentava ali um comportamento de quem estava com medo, chamou a atenção dos agentes da Polícia Federal e também da Receita. Ele foi levado também para essa sala de revista, passou por entrevista, negou no primeiro momento, mas quando os policiais fizeram a revista nessa mala, eles encontraram aí cerca de 3 quilos de cocaína pura que seria embarcada junto com ele para a Espanha. Também foi levado para a delegacia da Polícia Federal, ali mesmo no aeroporto, onde recebeu voz de prisão e foi indiciado por tráfico internacional. Portanto, Polícia Federal, Receita Federal fazendo operações e tirando de circulação esses traficantes que tentam embarcar para fora do país, Dudu. É o trabalho da polícia. Obrigado, Bittencourt, pelas informações. 6h25 no relógio. Alô, meu povo, vai acordando e bem informado aqui. Muito obrigado a você que chega. Parentes do professor de 60 anos morto na frente dos familiares durante uma tentativa de assalto devem prestar depoimento. O homem foi atingido por 2 tiros e os bandidos fugiram sem levar absolutamente nada, o que vem intrigando a polícia. Será que foi execução? Será que foi tentativa de assalto? Acompanhe, a reportagem chega. Durante o dia, familiares de Paulo Serra de Souza estiveram no Instituto Médico Legal para liberar o corpo. Eles não quiseram gravar entrevista. Paulo tinha 60 anos e era funcionário da Fundação Sesgran Rio havia 15 anos. Ele foi morto a tiros na frente da mulher, da filha e da neta, que estava sendo amamentada na hora do crime. O caso aconteceu na noite de terça-feira na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A vítima estava neste carro com a família indo visitar um sobrinho recém-nascido. A via ficou fechada por quase 2 horas para a realização da perícia. A gente não tem informação que a vítima reagiu, ela não reagiu, mas o carro é automático, ele anda, se tirar o pé do freio, ele vai fazer o movimento e o disparo coincidiu com esse movimento. Então há essa possibilidade por parte dos marginais deles terem achado que a vítima estava querendo fugir. A divisão de homicídios busca imagens de câmeras de segurança e vai ouvir novas testemunhas para ajudar a esclarecer a motivação do crime. A gente está achando que foi latrocínio, mas porque a gente ouviu só a testemunha presencial ali, muito abalada, não pôde contribuir muito ainda. Agora, no segundo momento que a gente vai ouvir os familiares da vítima, amigos de trabalho, para saber se tem alguma motivação que pode ter acarretado aquilo para a gente trabalhar com a hipótese de homicídio. Gabriel trabalhou 10 anos com Paulo e conta que ele era uma pessoa tranquila. Era uma pessoa extremamente calma, de bom convívio com todas as pessoas, uma pessoa extremamente familiar, dedicada ao trabalho. É lamentável, né? Nós somos submetidos a situações inaceitáveis no nosso país, né? Em especial no estado do Rio de Janeiro, com o avanço da criminalidade no nosso estado. Olha, um ex-policial do Exército foi preso aqui em São Paulo. O motivo? Ele é suspeito de espancar e assaltar uma idosa. A polícia chegou até ele, inclusive, a essa identificação por conta dessa imagem que mostra não só ele, mas um funcionário da vítima também. Vítima essa que era dona dessa loja, conhecida aí, inclusive, dentro de um shopping popular aqui de São Paulo. E os dois foram vistos, através dessas imagens, agredindo a dona da loja. Foi levado dela o celular e 20 mil reais também. Ou seja, o funcionário já tinha informações privilegiadas e atacou a vítima bem na hora certa, quando ela tinha essa quantia no bolso. Ela sofreu fortes agressões. Como aconteceu essa história, o saldo da história, o desfecho do caso, você acompanha a partir de agora na reportagem. A comerciante chinesa de 66 anos chega no depósito no shopping 25 de março, no centro da capital paulista, acompanhada por um funcionário. Ela tem uma loja de calçados. De repente, 2 ladrões aparecem, um deles armado. Os criminosos começam a agredir a senhora, que cai no chão. Neste momento, eles já retiraram o celular dela e 20 mil reais em dinheiro, que estavam em uma pochete. Mesmo assim, continuam a bater na comerciante. Eles amarram os braços e as pernas e dão joelhadas na cabeça da vítima. Repare que a arma de um dos assaltantes cai no chão. Eram 5 horas da manhã e o shopping estava vazio. Depois de mais de 5 minutos de espancamento, os bandidos vão embora.
O funcionário Renato Souza Bastos aparece em seguida para socorrer a patroa. Quando foi trazido para a delegacia, o funcionário disse que tentou defender a comerciante, mas que foi agredido pelos ladrões, teve até a camiseta rasgada. O que ele não imaginava é que a câmera de segurança tinha agravado tudo o que ele fez. Assim que os bandidos chegam, Renato, que trabalhava há mais de 4 anos com a chinesa, se esconde e só reaparece 1 minuto e meio depois do fim do assalto. Quando os seguranças do shopping aparecem, o funcionário ainda finge estar passando mal de tão assustado. Não era para ele estar junto com ela. Ela tinha convidado uma outra pessoa. Como eles já tinham programado toda essa ação, ele se habilitou. Falou, não, eu vou com ela. Então, assim, dia certo, hora certa, no momento certo. Renato e João da Silva Reis, que foi quem arrumou os assaltantes, foram presos em flagrante na sequência. Nesta quarta-feira, os policiais prenderam Fabrício Souza Santana, o que mais agrediu a senhora. Ele é um ex-militar do Exército e trabalha numa empresa de segurança. O comparsa dele, Michael Brandão da Cruz, está foragido. A comerciante, que vive há 15 anos no Brasil, ainda sente muitas dores, mas já voltou a trabalhar. Alô, Fernanda Trigueiro, em relação a esse caso da reportagem, tem mais pessoas além dos 2 investigados pela polícia também? E o saldo da história? Dudu, o saldo são 3 presos, né? Inclusive o funcionário aí da comerciante chinesa de 66 anos, o homem que já trabalhava com ela há pelo menos 4 anos, quer dizer, ela já tinha uma relação de confiança aí com ele e ele premeditou todo esse crime, né, Dudu? Segundo as informações da polícia, o Renato Souza Bastos sabia que a comerciante idosa estava aí com 20 mil reais no bolso e por isso já programou para que o crime acontecesse naquele dia. Além do Renato, o João da Silva Reis também foi preso, ele que é considerado aí pela polícia o comparsa do Renato e foi ele que conseguiu aí arranjar os 2 suspeitos que participaram aí do crime. Entre esses suspeitos que também está preso o ex-militar do Exército, Fabrício Souza Santana, e a polícia continua atrás do homem que aparece aí nas imagens das câmeras de segurança do shopping 25 de março, de moletom azul. O nome dele é Michael Brandão, ele continua foragido, Dudu. Agora, é realmente impressionante essa história, é muita covardia, principalmente aí desses 2 suspeitos, porque a gente vê pelas imagens ali das câmeras que a idosa não teve nenhum momento de reação, né? Ela não conseguiu reagir e foi espancada aí por 8 minutos pelo ex-militar do Exército, que ainda bem está preso, mas ele acaba amarrando as pernas, as mãos da idosa e dá até joelhadas nela, né, Dudu? É uma imagem impressionante pra gente que assiste, é muito triste, né? Complicado, hein, Fernanda? Mas que justiça seja feita nesse caso. Obrigado pelas informações. E a você de casa, muito obrigado, você que chega, sintoniza na tela do SBT. Atenção, você mulher. Nos primeiros 7 meses deste ano, o Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher, registrou quase 800 ocorrências relacionadas a feminicídios e tentativas de homicídio contra mulheres. Mesmo assim, casos de violência contra mulheres só aumentam. Num dos bairros mais nobres do Rio, câmeras de segurança flagraram o assassinato de mais uma delas. Dessa vez, em frente ao próprio filho, essa mulher foi, digamos aí, executada, porque ainda não se sabe. Tudo indica que ela foi executada. Levou tiro na cabeça, nada foi levado dela. Fabiano Martinez vem com os detalhes. Crime que aconteceu em condomínio de luxo na tela. A vítima de blusa branca atravessa a rua. O filho, de 11 anos, já está na calçada, poucos metros à frente dela. O assassino, que usa um capuz, vem logo atrás. Saca a arma e atira pelo menos 2 vezes na cabeça da mulher. O homem foge correndo em direção a um carro que está do outro lado da rua. A corretora de imóveis Karina Garofalo Pereira, de 44 anos, morreu na hora. O crime aconteceu em frente a um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O carro usado pelo bandido foi achado a 1 quilômetro do local do crime. De acordo com testemunhas, o assassino usou uma arma equipada com um silenciador para abafar o som dos disparos, o que reforça a suspeita da polícia de que o crime tenha sido uma execução. Além disso, nenhum pertence da vítima foi levado.
O atual marido e o filho da corretora prestaram depoimento na divisão de homicídios. Segundo parentes, Karina passou por uma separação conturbada recentemente. A polícia quer ouvir o ex-marido, que ainda não foi encontrado. E os bancos continuam na mira dos criminosos. Imagens que eu vou mostrar e trazer agora podem ajudar a polícia a identificar os bandidos que atacaram uma agência bancária no interior de São Paulo. Na fuga, os ladrões que estavam com fuzis atiraram em viaturas da PM. Acompanhe essa imagem. Olha o momento em que o bandido atira contra as viaturas da PM. Os detalhes. Reportagem acaba de chegar e atualiza a história na tela. Com roupas especiais, colete à prova de balas, touca e fuzil, o criminoso se posiciona na esquina que fica em frente ao alvo. Ele atira para todos os lados. A intenção é intimidar os policiais da pacata Elias Fausto. Ele dá cobertura para que os comparsas coloquem as bombas dentro da agência bancária. Logo em seguida, o bandido ganha reforço e continua atirando sem direção. No momento da explosão, os dois encostam na parede. Depois fogem no carro que aparece no canto da imagem. Uma das viaturas cruzou com 2 veículos em fuga, né? Eles atiraram contra a guarnição revidou os disparos, né? Não sabemos se atingiu o veículo ou pessoas no veículo, não temos essa informação até o momento, né? Segundo a Polícia Militar, pelo menos 10 criminosos participaram da ação. Diversas cápsulas de fuzil calibre 5,56 foram apreendidas. A Polícia Civil esteve no local e já está com as imagens flagradas pelas câmeras de segurança do entorno para a investigação. Até o momento, ninguém foi preso. O banco ficou destruído. Toda a estrutura interna foi danificada. Grades de ferro foram arremessadas para fora e o prédio da agência ficou inteiro rachado. Diante da avaliação, nós estamos procedendo à interdição imediata do prédio e orientando pela demolição. 6h36 do relógio em relação à reportagem Marcelo Bittencourt ao vivo, trazendo as novidades. Ô Bittencourt, em relação a esses criminosos, algo foi encontrado, enfim, alguma pista que leve a esses bandidos que, é claro, prepararam muito bem para cometer essa ação e a gente se impressiona com a quantidade de roubo a bancos que acontece no interior de São Paulo, principalmente. Bittencourt, alguém foi preso? Olha, Dudu, a polícia ainda continua atrás desses criminosos, mas já sabe o seguinte: esses últimos assaltos que ocorreram aí durante o mês, são 5 na região interior de São Paulo. Nós mostramos com exclusividade, inclusive, o que ocorreu em Biúna, e o que aconteceu é que a gente acabou de mostrar na reportagem em Elias Fausto, ali na região de Sorocaba, Itu. Os criminosos agem da mesma forma, como a polícia costuma dizer, os modus operandi são semelhantes, o que leva a crer, as investigações, é que trata-se do mesmo bando, ou bandos que estão ligados à mesma chefia, fortemente armados, usando de explosivos, fuzis 5,56, portanto a polícia está fazendo essa ligação para tentar aí identificar o cérebro pensante desse grupo e a partir daí chegar até os criminosos. Portanto, mais uma ação que acabou com a destruição desse banco, cerca de R$70 mil que foram roubados. A polícia continua investigando, Dudu. Ô Marcelo Bittencourt, o caso que eu vou trazer agora é um caso impressionante, notícia urgente, atenção, hein? Um famoso cantor de funk, conhecido inclusive como MC G3, foi achado morto dentro de uma casa. Tá aí as imagens dele, inclusive videoclipes que fazem sucesso na internet em relação a ele. Agora, segundo vizinhos do cantor, o corpo do funkeiro foi encontrado pela própria mãe. De acordo com a polícia, 5 suspeitos de participação no assassinato foram apreendidos. 2 deles aí, inclusive, que são menores de idade. E em depoimento, esses criminosos, esses 2 menores, confessaram o crime. Agora a dúvida, a pergunta que fica: será que os menores confessaram o crime apenas porque mataram ou porque estariam acobertando outras pessoas que seriam os verdadeiros assassinos e mandantes desse caso e desse crime, desse assassinato envolvendo esse MC? Até agora a polícia não descobriu a causa da morte, o que levou esses homens a tirarem a vida desse cantor de funk. Porém, tudo indica que seria talvez inveja, talvez uma briga que ele teria com alguém. Tudo ainda está sendo investigado pela polícia e com o grupo, os agentes encontraram
cartões de crédito, celulares, relógios, videogame, tênis e roupas da vítima. Levaram tudo desse cantor. Agora, você se impressiona ao receber a informação já confirmada pela polícia que quem descobriu que o MC estava morto foi a mãe dele. Ao chegar na residência, abrir a porta e aí se deparou com o corpo do filho na residência. Além disso, a polícia encontrou também uma arma que teria sido usada no crime. O motivo do assassinato. O MC G3 está sendo investigado. Sobe o som com a música dele, você acompanha. O general voltou, o general voltou. É tiro, porra de bomba, que é caô, vai ter caô. O general voltou, o general voltou. Olha, ainda nessa edição, mais detalhes então sobre a morte dele. A gente está recebendo sonoras, a gente está recebendo vídeos chegando em relação a essa história. Às 6h40 a gente vai trazer já mais detalhes para vocês. Até porque, inclusive, em relação a essa história, vem causando mistério, inclusive entre os fãs desse MC. A gente está em contato com alguns deles através de rede social, mas é um grande mistério para a polícia. A gente vai, é claro, trazer mais detalhes ainda nessa edição. São 6h40 no relógio. Atenção para essa próxima história que eu vou trazer. Uma informação que dá conta de uma notícia impressionante. Morreu o bebê que havia nascido depois que a mãe foi atingida por uma bala perdida. A informação foi confirmada pelo jornal A Gazeta do Espírito Santo. A pequena Laura estava internada em estado grave, ela teve 3 paradas cardíacas. A mãe Pamela Soares, de 23 anos, estava na cozinha de casa quando ouviu uma discussão. Assustada, foi até o quarto onde a sobrinha via televisão. Ao ouvir os disparos, ela tentou proteger a menina e foi atingida na cabeça. Pamela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. A família recebeu a notícia da morte da criança enquanto o corpo de Pamela era enterrado em Vitória. Segundo a polícia, ainda não há pistas dos suspeitos e a polícia está atrás. E olha, falando em polícia, a polícia descobre um esquema audacioso de falsificação de bebidas alcoólicas na zona norte de São Paulo. Os que os criminosos faziam, eu vou te contar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não troque de canal, continue comigo que depois do intervalo, muita informação. Aguarde um minuto, eu volto já.